Fala pessoal, muito bom dia, bom dia. Estamos começando nossa live aqui, nosso vídeo. Vamos falar um pouquinho sobre venda hoje, vamos falar um pouquinho sobre gestão. Deixa eu só conectar aqui no TikTok também. Galera que tá lá no TikTok, já vamos começar. E aí pessoal, muito bom dia. Para quem vai entrando aí, quiser ir mandando mensagem. Estamos ao vivo. Pessoal, entrando no segundo período do mês aí de venda, período bem importante. Como é que estão as vendas aí, pessoal? Vão falando para mim aí. Vai bater meta agora no mês de outubro? Vão conseguir bater meta? Como é que foi o Dia das Crianças? Como é que foi no geral? Se vocês puderem dar um feedback aí para nós. Já vamos começar, pessoal. Pessoal, bom dia. Bora falar de venda. Vai ficar gravado aqui depois. Nós vamos falar um pouquinho de venda. Ontem a gente falou um pouquinho sobre processo na nossa reunião à noite. Você que é vendedor também, você pode participar da reunião. A gente faz a reunião ali das 7, né? Geralmente a gente começa às 7h05, né? Até umas 7h20 a gente faz a transmissão. Depois a gente fecha ali pro bate-papo ali com o pessoal. Mas se quiser participar, toda segunda-feira às 19 horas e todas as terças-feiras às 8 horas da manhã. Eu tô aqui salvo, né? Quando eu tô viajando, alguma coisa assim, a gente vai falar. A gente tá aqui falando de venda. Pessoal, estamos chegando aí no segundo período do mês. Hoje é dia 14. A gente tá indo pro segundo período do mês, né? Mês de outubro. Me conta aqui como é que foi o Dia das Crianças. Se o Dia das Crianças foi legal, se você conseguiu bater meta, se alcançou os números. Me conta aí como é que foi o teu Dia das Crianças. Como é que tá sendo aí o mês de outubro para você. Se você vai chegar nos números. Uma coisa muito importante, né, pessoal? É manter o processo. A gente tem que parar de ser reativo e a gente tem que parar de ficar toda vez tendo que correr atrás no final do mês. Olha, agora é hora de você olhar suas vendas e ver qual que é a tua porcentagem. O ideal qual que é? É que você tenha chegado agora com pelo menos 65 a 70% da tua meta para você poder administrar o resto do mês. Uma coisa, para mim, a coisa mais problemática hoje da venda não é cliente, não é meta, é o planejamento. A gente não chega nos números porque a gente não tem planejamento. O problema não é o mercado, o problema não é o teu cliente, o problema é planejamento. Primeira coisa, a gente tem que se planejar e a gente tem que começar a estudar o nosso cliente. O comportamento do nosso cliente mudou. O nosso comportamento como comprador mudou também. E a gente precisa se atentar para isso. Então, o que acontece? Nós estamos chegando na metade do mês. Ainda dá tempo de você olhar e ver como que está a tua venda. Não adianta você ir lá olhar a venda no dia 25 para ver como que está a tua venda no dia 25. Não adianta mais. Né? Não adianta. Provavelmente, se você chegar no dia 25 lá e tá faltando 20% para você bater tua meta, você não vai bater tua meta. Simples assim. Então, você tem que olhar a tua meta dia a dia. Você tem que ver a tua venda dia a dia. Você tem que fazer um planejamento diário, planejamento semanal, um planejamento mensal, um planejamento semestral e um planejamento anual. Ontem eu estava falando na reunião, só para vocês terem uma ideia, quem está lá na plataforma, no JA, dezembro, antes de terminar o ano, a gente já sabe quanto que a gente vai faturar no próximo ano. A gente já tem um planejamento de faturamento para o próximo ano para a gente fazer um acompanhamento. E esse é o problema, muitas vezes, do varejo aqui no Brasil. Nós somos muito reativos. A gente tá sempre correndo atrás. A gente nunca tá planejando. A gente tá sempre correndo atrás. Aí a gente vai conversar com alguns clientes, com algumas pessoas e fala assim, mas eu não tenho tempo de planejar. Quem que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Ou você planeja, ou você executa. Se você tá sempre correndo atrás, realmente você não vai ter tempo de planejar. A gente fala muito da parte estratégica, da parte tática e da parte operacional. Quando o gestor que tem que estar na parte estratégica, ele vive na parte operacional, ele não consegue planejar. Ele não consegue seguir processo.
E aqui eu tô falando de vendedor. Vendedor que só fica apagando incêndio, também não tem tempo de executar processo. E a gente falou um pouquinho ontem isso, até deu o exemplo da aviação. Vou trazer algumas coisas aqui para você daqui a pouquinho, falando disso. Imagina você num voo, você lá sentado, e dali a pouco vem uma pessoa lá da tripulação, e, você aceita um cafezinho? Aí, não, aceita, aí toma um cafezinho, conversa um pouquinho com você. Você aceita um biscoitinho? Aí vai lá, dá um biscoitinho para você, você come um biscoitinho lá. E você aceita um refrigerante? E a pessoa vai ali conversando com você, a hora que você viu, passou meia hora, você tá conversando com a pessoa e fala assim, mas quanto tempo você é comissário de bordo? Fala, não sou comissário de bordo. Não é? Não, eu sou o piloto. Você é o piloto? Sim, eu sou o piloto. Você tá aqui, quem tá pilotando o avião? Ninguém. O que você ia sentir? O que você ia sentir? Você ia sentir muito medo, né? Você ia ficar muito, muito receoso. Por exemplo, o cara é piloto, ele tá pilotando o avião, e aí ele tá aqui me servindo. Quem que tá pilotando o avião? Pra onde que a gente tá indo? Qual que é a velocidade que a gente tá? Qual que é a altitude que a gente tá? E assim é o negócio. Quando a gente começa, principalmente o gestor e o vendedor, quando você começa a fazer coisas que não são do teu processo, aí o negócio começa a descambar. E aqui, pessoal, eu não tô falando que vendedor, que gestor não tenha que fazer coisas que não são tipicamente venda, coisas que não são tipicamente gestão. Esquece isso. Todo gestor tem que ir para a parte operacional também. Porque é lá que ele vai ver o que está acontecendo, ouvir as pessoas, conversar com os clientes, às vezes ajudar, sim, você tem lá um varejo, faltou, não tem problema nenhum você ir lá meio-dia ajudar. Agora você não pode estar enfiado 80% do teu tempo lá apagando incêndio, vendendo. Mas se o dono da loja não vier, o cliente não compra. Gente, quem tem que vender é o vendedor. Né? E o vendedor é a mesma coisa, ficar fazendo, resolvendo pepino. O vendedor tem que vender. Nós temos que maximizar o máximo possível o nosso tempo dentro da nossa função que a gente está fazendo. Tá? Pessoal, se vocês tiverem pergunta, pode mandar aí. Esqueci de falar, tá? Nós temos a nossa comunidade de gestores, nós temos a nossa comunidade de vendedores. É só você ver a rede social que você tá assistindo esse vídeo e entrar em contato para você entrar lá na nossa comunidade, tá? A gente tem uma só para vendedor, uma só para gestor, só você entrar em contato aí. E a gente tem o JA, Gestão de Vendas, que é uma plataforma, e a Academia JA para você, que é vendedor também. Então, pessoal, a gente tem que ser estratégico. Cada vez mais o mercado vai penalizar quem não é estratégico. Cada vez mais o mercado vai penalizar quem não tem processo. A gente está vendo isso. A gente está vendo isso, que as pessoas que não têm processo são as pessoas que estão ficando pelo caminho. São as empresas que estão ficando pelo caminho. E hoje, o custo do erro, ele é muito alto. Antigamente, o custo do erro, ele era barato. O mercado era mais barato de você operar. Hoje, a nossa margem é muito baixa. Contrapartida, o nosso risco é muito maior. Também, além da margem ser mais baixa, isso espreme, isso aumenta o nosso risco. O time de erro, quanto tempo você aguenta ficar errando no mercado? Quanto tempo você aguenta ficar sem bater meta? Tá? E pessoal, aqui, desculpa, eu não tô vindo com fórmula mágica, porque quem me acompanha sabe que não existe fórmula mágica. Porque vou te dar um método que você vai dobrar a tua venda em 30 dias. Isso não existe. Você pode pegar um método, alguma coisa, que faça você dobrar a tua venda no mês, 15 dias, mas eu quero ver isso, você continuar dobrando a tua meta perpetuamente. Isso não existe. Tudo que é muito fácil não perdura. Não perdura. Você pode ter um resultado ali, um tal do voo de galinha, né? A gente fala muito do mercado financeiro, mas depois isso não vai acontecer. O que vai mudar o teu jogo é você criar um processo, é você criar uma cultura. A gente já falou aqui sobre a cultura do iceberg. É quando você transforma aquilo que está embaixo da água. Não é aquilo que está em cima da água. Eu vou fazer uma live, nossa, fiz uma live, vendi na live. O que eu vendo numa semana, eu vendi num dia. Você vai conseguir fazer live todo dia? Você vai fazer uma live um mês, no outro mês, no outro mês, no outro mês, outra semana, outra semana, outra semana. Vai chegar uma hora que enjoou. Então, o que vai salvar você? Você vendedor, você gestor. Primeiro, é conhecer muito bem o produto que você vende. Segundo, é conhecer muito bem o cliente que você vende. E terceiro, ter processo extremamente definido. Ter processo extremamente definido. O principal deles é você ter processo. Primeira coisa, não adianta nada você conhecer do cliente e não adianta nada você conhecer. Porque daí sabe o que acontece? Você faz um dia, no outro dia não faz. Faz um dia, no outro dia não faz. Faz um dia, outro dia não faz. Então eu quero passar para vocês aqui 3 pontos, tá?
3 pontos que todo vendedor precisa se atentar na hora de executar a sua tarefa, tá? Um pouquinho, pessoal, caiu a minha internet aqui. Vamos lá. Primeira coisa, você tem que planejar muito bem aquilo que você vai fazer. Planejamento, 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 planejamento. Você precisa planejar. Segundo, tá? Aliás, voltando aqui, você precisa antecipar risco. Os maiores clientes estão inadimplentes. São as que mais compram. Não sei o que eu vou fazer agora. Aí eu falei pra ela, bom, eu já estava montando a aula aqui, um bom piloto, né, ele pode tentar desviar da chuva, mas vai ter dia que ele não vai conseguir desviar. E para ele desviar da chuva, ele tem que olhar o radar antes. Ele tem que se preparar, ver para onde que ele está indo, como que está o tempo e ver as possíveis rotas que ele possa desviar. Se você simplesmente levanta voo e vai embora, o que acontece? Você não consegue desviar muitas vezes dos obstáculos que você tem que desviar. Então você tem que ter planejamento. Primeira coisa é planejamento. Pessoal, e a gente tem uma dificuldade, o brasileiro, nós temos uma dificuldade gigantesca de planejamento. Como que é a nossa venda, pessoal? A gente levanta o dedo, vê para que lado que o vento está batendo, e aí a gente vai ver o que a gente vai fazer. A gente chega, a gente abre a loja, e a gente senta lá e fica esperando as coisas acontecer. Essa venda acabou. Esse cliente que vem na loja, esquece isso aí. O fluxo vai diminuir cada vez mais. Segundo, a gente tem que ter uma boa execução. E quando eu estou falando de execução, não é ter o plano perfeito. Não, porque eu tenho a metodologia aqui, que eu tenho 100% de assertividade, né? Use a minha metodologia e converta, de cada 10 leads, converta 8. Isso não existe. Quando a gente fala de neurociência, quando a gente fala de persuasão, quando a gente fala de técnica de venda, spin selling, tipo de cliente, enfim, quando a gente está falando disso, pessoal, a gente está criando um ambiente, uma predisposição para que talvez o cliente compre da gente, tá? Mas sim, você vai perder venda, sim. E quando eu estou falando de execução, eu estou falando de disciplina e consistência, que é a coisa mais difícil. Tem vendedor que cada dia ele tenta uma coisa diferente. Cada dia ele faz uma coisa diferente. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E o terceiro ponto, a gente precisa revisar. A gente tem uma outra coisa que tem o lado bom e tem o lado não tão bom assim, que é quando a gente cria um processo. Quando a gente cria uma cultura, a gente começa a trabalhar no automático. Aquilo já incorporou, o teu cérebro já gasta pouca energia para realizar aquela tarefa. Só que aí tem um probleminha, você para de revisar. Como você vai muito no automático, você para de revisar os pontos de melhoria. É como quando você dirige. Se você parar para pensar quantas vezes você pisou no acelerador, no freio, do tempo que você vai da tua casa pro trabalho, provavelmente você não vai saber. Por quê? Porque você faz isso tudo no automático. E se de repente você pisar menos no freio? E se de repente você for numa outra velocidade média, que vai fazer você gastar menos combustível e vai te trazer mais segurança? Quando a gente começa a andar no automático, a gente para de ter percepção desses parâmetros. Então a gente precisa, primeira coisa, o mercado fala muito de KPIs, né, que são os indicadores-chave. A gente tem que escolher alguns indicadores, né, dentro da venda. Indicadores bons para venda, que para mim é conversão, ticket médio, ticket médio e PA. Para mim, na venda no geral, são esses 3 elementos aí que a gente tem que trabalhar, tá? Então a gente tem que revisar. Quando a gente está na execução, a gente tem que revisar, tá? Para identificar desvio, identificar melhoria. Porque veja, quando você cria um processo, esse processo também com o tempo ele vai ficando obsoleto. Esse processo com o tempo, ele vai perdendo tração. Porque aquilo que a gente fazia há um mês atrás, já não funciona mais. Já não está mais funcionando. Já é diferente daquilo que a gente faz hoje. A conversão já não é a mesma. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí. Entendeu? Então a gente tem que revisar. E aí dentro da revisão, o que a gente tem que fazer? Detectar aquilo que não está funcionando bem. Detectar
aquilo que não está funcionando bem, tá? Identificar ameaças e erros, ameaça de concorrência, ameaça, né, a novos entrantes, ameaça de barganha, cliente que você perdeu. Por exemplo, a gente está vivendo, hoje no Brasil, quando eu gravo essa live, a gente está com a maior taxa de inadimplência desde 2010. Então, assim, a gente sabe que a gente tem muito cliente com inadimplência. O que a gente vai fazer em relação a isso? A gente consegue fazer com que não haja tempestade? A gente não consegue. O que a gente consegue fazer é se preparar. Se eu tô com 10% da minha carteira, 10% dos meus clientes com inadimplência, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma estratégia robusta de abertura de novos clientes para poder sanar esses clientes que eu não estou conseguindo atender. É simples. Só que a gente tem que ter um planejamento. A gente tem que fazer um planejamento. Então, identificar os erros dentro do teu processo. Identificar aquilo que você tem que melhorar. E não só identificar, né? Corrigir. Porque muitas vezes a gente tá vendo o que tá acontecendo e a gente vai protelando, a gente vai protelando, a gente vai protelando. Lembra? O cérebro ele não quer gastar energia. Então você vai protelando aquela decisão, vai protelando aquela decisão. E aí você não toma a decisão que você tem que tomar. E aquilo acaba te prejudicando, tá? E o terceiro, depois, que aqui seria o sexto ponto, é evoluir, aprender com cada situação e fortalecer o teu sistema de proteção. A gente não consegue se blindar em relação ao mercado. Pessoal, o mercado está mudando a cada dia, mudando muito rápido. Se nós, como profissionais, não evoluirmos na velocidade que o mercado evolui lá fora, a gente vai ter muito problema. E principalmente o vendedor. Principalmente o vendedor. Porque o nosso cliente, o cliente final, aquele cara que nós estamos atendendo, ele está muito mais polido na hora de comprar. Ele conhece o produto melhor que a gente. A probabilidade do teu cliente conhecer a marca que você está vendendo para ele muito mais do que você conhece é gigantesca hoje. Porque as pessoas hoje consumem marcas principalmente pelo fit que eles têm com as marcas. Né? Não que isso não acontecia no passado, acontecia. Mas hoje isso é muito mais forte. Então a gente tem que ter, pessoal, essa percepção. Eu acho que a palavra é essa, antecipar o movimento do mercado. Que a gente faz muito no mercado financeiro. Quem ganha dinheiro no mercado financeiro é aquele cara que antecipa o movimento do mercado. O vendedor que ganha dinheiro hoje é o vendedor que antecipa o movimento do mercado. Esse é o vendedor que ganha dinheiro hoje. Esse é o gestor que ganha dinheiro hoje. É aquele que consegue antecipar o movimento do mercado. Ah, mas como que eu vou conseguir fazer isso? Eu tenho que adivinhar o que está acontecendo no mercado? Não, você precisa estudar. Para quem tem informação, não existe, para quem tem conhecimento, não existe informação ruim. Existe apenas informação. Você vai saber o que você vai fazer com essa informação. Você vai saber como que você vai modelar essa informação. Tá bom, pessoal? Pessoal, estamos chegando no finalzinho aqui. Se alguém tiver alguma pergunta aí pode mandar, senão a gente já vai encerrar. Lembrando, tá, pessoal? Nós temos a nossa comunidade. Temos a nossa comunidade de vendedores e gestores. Entre em contato na rede social que você está vendo aqui, esse vídeo, qualquer rede social, e pede para entrar lá na nossa comunidade, tá bom? Para você que é gestor, para você que é vendedor, gestor, nós temos a plataforma JA, e o vendedor, nós temos o JA, a gestão de venda, a nossa academia aí. Tá bom, pessoal? Então, eu vejo vocês na semana que vem, segunda-feira, 8 horas, e na terça-feira, às 8 horas da manhã. Aliás, segunda-feira, 19 horas. E na terça-feira, 8 horas, pra gente conversar um pouquinho mais de venda, tá bom? Se tiverem dúvida, só entrar em contato com a gente. Um grande abraço, essa semana abençoada e valeu!